Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Lucas. Para nós é um prazer e mais uma vez estar na Escola Bíblica Dominical e especialmente em nosso canal aqui no YouTube, a Demococa MSBC. E nesta feita estaremos estudando a lição de número 9, hoje 31 de maio de 2020, cujo título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. Lembrando aos queridos irmãos que estamos estudando neste trimestre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O tema da nossa revista deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu estarei lendo o texto áureo. Você que estiver com a sua revista na sua casa, me acompanhe, ou então acompanhe na sua Bíblia. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 3, o versículo 5. Diz-nos o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Querido, estarei fazendo a leitura bíblica em classe, que é Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, e que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A introdução de nossa revista diz-nos o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Queridos, olha só. No capítulo 1 de Efésios, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação, e orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança, e a suprema grandeza do poder que opera, à sua disposição. Isso no capítulo 1, estudamos em lições anteriores. No capítulo de número 2, também de Efésios, Paulo mostrou o estado de perdição e condenação que se encontravam tanto judeus como gentios. No capítulo 2, o apóstolo ele vem tratar do ministério da reconciliação,
onde Cristo derrubou a parede de separação e uniu tanto judeus como gentios em um só corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, pelo qual Cristo é a cabeça. Agora, no capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. E é sobre este mistério que nós estaremos estudando na nossa revista de hoje. Que o Senhor Deus nos conceda uma boa aula. O primeiro tópico traz o seguinte título: O mistério oculto no Antigo Testamento. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o conceito bíblico de mistério. No segundo, vamos tratar sobre o desconhecimento do mistério. E terceiro, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O conceito bíblico de mistério. Mistério provém da palavra grega mysterion, ou mysterion, como você preferir. E ela significa segredo, ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. É bom deixarmos bem claro que, diferente da língua portuguesa, a língua grega ela tem significados diferentes. Às vezes, se você for procurar significados de palavras bíblicas, termos bíblicos em dicionários da língua portuguesa, vai trazer uma conotação diferente do que aquilo que a Bíblia realmente está querendo dizer. Só lembrando, né, que o Antigo Testamento ele foi escrito em sua total maioria na língua hebraica, com raras exceções em aramaico. E já o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é o grego comum. Foi essa língua utilizada pelos escritores para compor o Novo Testamento. E quando falamos de mistério, então nós precisamos de ver sua raiz na língua grega. Então, na língua grega significa doutrina secreta. Mas não é porque se trata de uma doutrina secreta, significa que é algo somente para alguns iniciados, para alguns escolhidos, que essa doutrina secreta seria revelada. Assim como existe as religiões ocultistas, que está em vamos dizer assim, um grande crescimento hoje, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Essas religiões ocultistas, elas têm esse detalhe oculto em suas religiões, em suas seitas, porque seus adeptos, seus ensinadores pregam, ensinam que Deus, né, os deuses deles, no caso, as entidades, e assim por diante, escolhe algumas pessoas, dentre muitos, para revelar alguns mistérios. Se você for olhar no dicionário da língua portuguesa, nós vamos ver que mistério significa algo oculto, algo que estava escondido. É interessante que esta palavra ela acabou caindo em uso, em jargões, entre nós pentecostais, principalmente às vezes entre nós mesmos, professores, ensinadores da palavra de Deus, quando somos questionados sobre alguma questão bíblica que nós não temos a resposta, aí nós usamos esse velho jargão. Isso é mistério. E acabou caindo na graça dos pentecostais, né? Quando nós sabemos alguma coisa, aí nós dizemos é mistério. Ou seja, isso é segredo. Nós não sabemos porque está oculto. Mas no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Não para alguns, mas para todos. Segundo, o desconhecimento do mistério. No versículo 5, aqui do capítulo 3, da leitura bíblica em classe, nós lemos o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Nós vamos encontrar
o termo, a palavra mistério no versículo 3, no versículo 4 e também no versículo 9. Mas precisamos anotar aqui esse advérbio, né, como, aqui no versículo 5, este advérbio ele aparece aqui no texto com valor circunstancial, porque essa expressão aqui, como, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer claramente, como agora foi desvendado a nós pelo Espírito. Não que eles não tiveram o conhecimento, né, acerca desse mistério, mas eles não tiveram a clareza de como isso se daria a conhecer. No ponto 3, que fala sobre o mistério, os profetas da antiga aliança, nós aprendemos aqui que os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das promessas, a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como também eles fizeram menção delas. Nós temos aqui na nossa revista vários exemplos, mas um dos mais claros e conhecidos, Gênesis 12, 3, quando Deus faz a promessa a Abraão, e no versículo 3, o Senhor Deus promete para Abraão que nele, Deus fala assim para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui já vemos este mistério sendo conhecido, sendo mencionado no Antigo Testamento e lá para o patriarca Abraão. Mas o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Provavelmente eles pensariam que isso se daria por meio, através do proselitismo. Proselitismo, o prosélito é aquele que se converte ao judaísmo. O gentil, quando se convertia ao judaísmo, era conhecido como prosélito. Então penso eu comigo que os profetas do Antigo Testamento pensavam, quem sabe pensavam, né, que o meio em que Deus se utilizaria para revelar este mistério seria através do proselitismo. Eles não tinham essa clareza de como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Eles não sabiam que as barreiras raciais, religiosas, seriam rompidas por meio de Cristo. Eles não tinham essa clareza de que judeus e gentios seriam um só povo integrante do mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto. No versículo 6, daqui da leitura bíblica em classe, Paulo ele vai deixar claro o que é este mistério. Ele diz o seguinte, é saber que os gentios são co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que herda alguma coisa junto com mais pessoas. Se você é co-herdeiro, você herdou alguma bênção, você herdou alguma coisa de alguém, mas não sozinho, mas com várias pessoas, com um grupo de pessoas. Porque nós somos co-herdeiros? Porque nós éramos gentios e como gentios, juntamente com os judeus, herdamos também as mesmas bênçãos que estavam destinadas aos judeus. Herdamos a eleição, a predestinação, a filiação, a adoção, o penhor do Espírito e etc., como nós aprendemos nas lições anteriores. Então a igreja, ela é um mistério que estava oculto e foi revelado agora. Partindo para o tópico 2, que traz o título O Mistério Revelado no Novo Testamento. Tópico 1, nós observamos o mistério oculto no Antigo Testamento. Agora, no tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Temos aqui também 3 subtópicos, né? O primeiro vai falar acerca do tema revelado aos apóstolos e profetas. Segundo, o mistério oculto revelado. E terceiro, a magnitude do mistério. Vamos comentar o primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Queridos, Paulo ele faz questão nas suas epístolas, principalmente na epístola aos Gálatas, ele vai tratar, ele vai defender o seu apostolado. Paulo ele faz questão de deixar bem claro de que o seu apostolado não foi recebido de homem algum, de que a doutrina que ele ensinava ele não aprendeu com nenhum homem. Porque Paulo ele era fariseu de fariseus,
ensinado aos pés de Gamaliel, mas o que ele ensina, as suas doutrinas bíblicas, que compõem a maior parte do Novo Testamento, ele deixa bem claro que ele aprendeu diretamente com Cristo por meio da revelação. E Paulo também deixa claro aos Gálatas que, ao ser enviado aos gentios, ele não consultou homem algum. Então significa dizer que a chamada, a doutrina, a comissão do apóstolo Paulo lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo, então, ele ainda assegura que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos apóstolos e profetas. Nós vemos um exemplo muito claro disso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 11. No capítulo 10, nós vamos ver a Bíblia falando, contando a história do centurião Cornélio. Quando ele está na sua casa, por volta das 3 horas da tarde, orando, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor aparece a ele. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Olha só, era quase 3 horas da tarde, ele tem uma visão, um anjo de Deus que se aproxima dele e diz para Cornélio: Cornélio, a sua oração foi ouvida, as suas esmolas foram vistas no céu. E Deus, o anjo do Senhor, começa a conversar com Cornélio e pede para que Cornélio envie mensageiros até Jope, né? Para que chame a Simão, que tem por nome Pedro. Pede para ir buscar Pedro e trazer Pedro até a sua casa. Cornélio obedece, ele pega alguns dos seus homens ali, dos seus servos, e os designa a ir até a casa de Pedro. Quando eles chegam até a casa de Pedro, antes de chegarem na casa de Pedro, o Senhor dá uma visão a Pedro, era quase meio-dia. Pedro, antes dele se pôr à mesa para almoçar, o Senhor lhe dá uma visão, e nesta visão ele vê um lençol com 4 pontas, né? Ele vê ali vários tipos de animais, quadrúpedes, aves do céu, certo? Que estava dentro daquele lençol, e a voz diz para ele: mata e come. E Pedro, ele resiste, diz: não, como eu comerei coisa imunda, coisa nenhuma imunda, porém na minha boca. E o Senhor pega e diz para Pedro: Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Aqui Deus já estava preparando Pedro para que quando os mensageiros de Cornélio chegassem em sua casa, Pedro já tivesse com seu coração mais preparado para atender aos mensageiros de Cornélio, que chegam na casa de Pedro, contam a história para Pedro, e Pedro já tem a sensibilidade, o discernimento de entender que aquele sonho que ele teve era o Deus já anunciando a ele sobre a mensagem aos gentios. Pedro vai até a casa de Cornélio. Cornélio não era judeu. E quando chega na casa de Cornélio, está Cornélio, seus familiares, seus vizinhos, parentes mais chegados. E Cornélio conta a visão para Pedro. E Pedro, ali no momento que está se reunido, dialogando com eles, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio. Eles são batizados com o Espírito Santo. Depois disto, Pedro os batiza nas águas. Olha que coisa linda. Nós vemos aqui já esse mistério sendo revelado ao apóstolo Pedro. Depois disso, no capítulo 11, Pedro ele é questionado pelos demais apóstolos lá na igreja de Jerusalém sobre o que havia acontecido ali na casa de Cornélio. Só que Pedro ele deixou bem claro: ora, agora Pedro novamente conta aos seus companheiros, os demais apóstolos, a visão que teve, conta a história de Cornélio, explica que Cristo os batizou com o Espírito Santo, eles batizaram as águas, e Pedro vai dizer para eles: ora, se Deus permitiu que eles também recebessem do mesmo dom do Espírito Santo, quem somos nós para que possamos resistir a Deus? E naquele momento há uma grande alegria entre os apóstolos, porque eles entenderam que a mensagem, que o evangelho também
chegou aos gentios. No versículo 18 do capítulo 11, eles dizem assim, diz-nos o seguinte: ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. E aqui nós vemos a revelação do mistério que estava oculto ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos. Segundo, o mistério oculto revelado. Então, nós podemos dizer que, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Depois prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida, para que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Eu, você, nós somos a igreja de Cristo, e como igreja de Cristo, temos a incumbência, a responsabilidade de fazer conhecido, de divulgar esse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Terceiro ponto, a magnitude do mistério. Queridos, outrora ninguém tinha ventilado, a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são em um participantes da mesma promessa. E como nós lemos aqui, percebemos aqui no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva tinham a dificuldade, demoraram a entender e aceitar que esse mistério era para todos, são aceitos por todos em Cristo Jesus. Então, esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, neste ponto, nós podemos destacar que o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo. Isto foi algo que Cristo conquistou no Calvário, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Cristo conseguiu nos trazer a revelação desse mistério. Glórias a Deus por isso. Partindo para o último tópico, o tópico 3 de nossa revista, o título do terceiro tópico é O Mistério Pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Lembro-me que eu fiz um comentário sobre isso, talvez lá na terceira lição. Bem no início eu comentei algo sobre esse assunto, de que Deus ele não foi pego de surpresa com o pecado no Éden, porque desde a eternidade Deus já havia pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Isso nós aprendemos estudando o capítulo 1 de Efésios. Primeiro subtópico, do tópico 3, as riquezas insondáveis de Cristo. No versículo 8, da leitura bíblica em classe, Paulo ele diz o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho,
as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou riquezas insondáveis, em outras traduções. Essa expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então, para o apóstolo Paulo, compartilhar essas boas novas com o povo era algo imensurável. Segundo, o eterno propósito em Cristo. Então, como vimos anteriormente, o mistério oculto desde os séculos, ele esteve oculto em Deus que tudo criou. Isso está no versículo 9. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve encoberto o mistério para ser revelado em tempo oportuno. Indica, queridos, que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, conforme diz no versículo 10 e versículo 11, segundo o eterno propósito de Deus. Então, assim abrange o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, estiveram sempre de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O terceiro e último ponto do tópico 3 fala acerca do plano divino pré-estabelecido. É interessante de perceber e prestar bem atenção neste tópico, porque o plano divino ele não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não foi porque Adão pecou. Não foi porque eles pecaram que Deus pegou e teve um plano B. Uma carta na manga, como diz alguns por aí, né? Que Deus ele tinha um plano B. Ele tinha uma carta na manga pela queda, pelo pecado de Adão e de Eva. Ele não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle. E já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, esta verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Eu vou repetir, e isso está aí na sua revista. Por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Eu vou repetir porque se faz muito útil esta frase para os dias que estamos vivendo. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstância. Queridos, Deus sempre esteve no controle do mundo e das coisas. Deus continua no controle e Deus sempre estará no controle de todos os tempos, eras e circunstâncias. Glórias a Deus por isso. A conclusão de nossa revista diz-nos o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto das gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Graças a Deus. Então, o que nós aprendemos sobre o mistério da unidade revelada? Então, agora que você entendeu o que era este mistério, então você também entendeu que sobre você, como igreja, recai uma responsabilidade de tornar conhecido esse mistério a outras pessoas que ainda não lhes foram reveladas. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e nos ajude a levar esta mensagem, a levar este ensino desta aula da Escola Bíblica Dominical
mais adiante a alcançar outras pessoas. Mesmo neste período de quarentena, você pode fazer missões, você pode evangelizar compartilhando este vídeo, compartilhando os links desse vídeo e dos demais vídeos do nosso canal em seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Nos ajude e Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus.